Êxodo 3, versículo 6 diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Nós vamos falar sobre isso hoje. O Espírito Santo tem falado muito comigo a respeito de algumas coisas. E uma das coisas é que quem é profeta crê na palavra profética. Quem é sacudido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, crê na palavra profética. E quando ele começa a não acreditar naquilo que Deus disse a respeito da sua vida, a respeito de tudo que te cerca, parece que o crente começa a atrofiar. A sua fé começa a atrofiar. A pessoa começa a andar lentamente. A pessoa começa a não consegue enxergar aquilo que Deus está colocando na sua frente ou aquilo que Deus tem declarado na sua vida. Nós somos um povo louco, que às vezes procura achar lógica nas coisas, mas nós não fomos chamados para achar lógica em nada. Nós não fomos chamados para achar explicação nas coisas. Nós fomos chamados para viver o que Deus disse que nós viveríamos. Nós temos esta marca, a marca que nós cremos num Deus, que Ele é capaz de fazer aquilo que é impossível aos nossos olhos, que quando Ele ordena dos céus, não importa qual seja a situação, tudo se transforma ao nosso redor. Eu sou uma pastora meio do reteté, ninguém me conhece, né? E uma das coisas que me mantém viva em Deus, porque dentro da igreja existe muito morto-vivo. Muitas pessoas que entram, erguem as mãos, louvam ao Senhor, mas estão andando com, parece, dá aquele sorriso na entrada da igreja, mas andam e vivem como se estivessem mortos, porque não acreditam na palavra pura e genuína de Deus. E uma das coisas que Deus me falou que nós precisamos nos preparar, que eu estou entrando na palavra agora, é guardar a nossa fé. Muitos estão duvidando do que Deus tem falado nos últimos tempos. Muitos olham para Deus e dizem assim, Deus não falou. Sabe qual que é? Quando o crente está ficando doente, ele está ficando enfermo, sabe o que começa a acontecer? Primeiro nós começamos a achar defeito nas pessoas, na casa, na vida, menos na pessoa. E aí, quando faz isso, geralmente, gosta de usar a língua que eu acho que tem que ser santificada para entrar no céu. Murmura, reclama, odia, ó céus. Depois, quando ouve alguém falar que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, ou ouve alguém recebendo uma profecia, começa a duvidar que foi Deus que falou. Aí na última parte, começa a duvidar de Deus mesmo. Porque quando você não acredita mais que Deus está falando na boca de alguém, ou que Deus falou com você é verdade, você está dizendo que Deus mentiu para você. Você só não tem coragem de assumir isso. E Deus começou a falar muito comigo, que muitos estavam sendo abalados na sua fé. Muitos estavam sendo abalados no seu maior tesouro. Porque, eu vou te dizer uma coisa, nós não precisamos que Deus fique nos explicando as coisas que acontecem na nossa vida. Nós gostamos de saber, nós gostamos de dar palpite, nós queremos pôr o dedo, mas está na hora de a gente olhar para algumas coisas dentro de nós e colocar em ordem para aquilo que Deus está fazendo. Para de culpar o seu irmãozinho do lado, para de culpar o que está acontecendo no teu trabalho, para de culpar as coisas ao seu redor. Olha no espelho e acerta a vida. Porque Deus está nos chamando para algo e não dá tempo de ser melindroso mais não. Não dá tempo de ficar olhando para as coisinhas, as suas frustrações, não. Está na hora de nós começarmos a nos levantarmos e queimarmos de verdade, não na teoria. É sermos cheios do Espírito Santo. Sabe quando nós começamos a ser mexidos na nossa fé? Quando o nosso relacionamento com Deus não está bom.
Quando nós não sentimos mais aquele toque da mesma forma. Quando nós começamos a valorizar mais o que homens dizem do que Deus nos disse. Quando nós começamos a colocar discretamente as nossas vontades, as nossas alegrias, no que o homem pode nos proporcionar, e não Deus. Aqui, quando Moisés vê a sarça, e ele fala, que coisa maravilhosa é essa, eu preciso saber o que é isso. E ele ouve, ele fala assim, ele ouve exatamente isso. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, do pai da fé. Eu sou o Deus daquele que é conhecido como amigo de Deus. Daquele que abriu seu coração para Deus como uma criança. E quando Deus disse para ele, sai da tua terra, da sua parentela e vai ao lugar onde eu te mostrarei. Ele pegou tudo que ele tinha, ele não perguntou como seria o caminho, ele não perguntou o que ele iria enfrentar, mas ele ouviu a voz de Deus e ele perseguiu em obediência aquilo que Deus chamou ele para viver. Está na hora de você colocar em ordem, de nós colocarmos em ordem o nosso coração. Deus colocou nas suas mãos algo. Deus capacitou você para algo. Deus colocou você nessa casa com um propósito. Deus tem te colocado em posições, funções estabelecidas por Deus. Você que é daqui, você que não é daqui, dentro do reino, com um propósito. Então se posiciona para viver o que Deus, porque Ele já começou a gerar. E você quer queira, quer não, o sopro de vida já está no ventre. Abraão não pensou duas vezes. Abraão não pediu explicações de Deus. Abraão se posicionou. E ele saiu do lugar onde ele estava. E ele começou a sua peregrinação com Deus. Talvez você esteja num caminho de peregrinação. Você não sabe onde Deus vai te levar, mas você ouviu algo dele dizendo, vai por aqui. Às vezes você vai correndo, às vezes você anda mais rápido, mas às vezes você está parando no meio do caminho. E você começa a ir de maneira mais lenta, esperando que algo aconteça, um sinal se rompa, porque você precisa ter certeza. Você já devia ter certeza quando Deus te chamou. Você já se moveu porque você teve certeza quando Deus te chamou. Quando você foi tocado por Ele. Quando Ele falou com você. Não olhe para as coisas que você tem visto ao seu redor. Não é tempo de olhar para homens. Não é tempo de olhar para comentário. Não é tempo de olhar para o que não está dando certo. Não é tempo de ficar questionando. É tempo de ajoelhar e dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu quero te ouvir. Jesus, eu confesso que eu não estou queimando como eu deveria queimar, e eu estou aqui. Eu preciso ser avivado de novo. Eu preciso ser renovado na minha fé de novo. Abraão saiu da sua casa. E Deus fala para ele que através dele famílias iam ser benditas. Que ele se tornaria uma nação. Um homem que não tinha filhos. Quando Deus te dá a promessa, você nunca tem nada nas mãos. Se você acha que quando recebeu a promessa, você tinha algo nas mãos, não foi Deus que falou. Ele sempre nos dá uma palavra quando nós não temos nada nas mãos. Quando nós não temos capacidade para fazer. Quando nós não sabemos como fazer. Quando nós precisamos ser completamente dependentes dEle e ouvir a voz dEle para virar à direita, para virar à esquerda, para seguir em frente, para viver aquilo que Ele nos chamou para viver. E Abraão não tinha nada, largou tudo e saiu, sem saber aonde ia chegar. Você não sabe onde Deus quer te levar, mas Ele quer te levar a um lugar que a tua alma vai engrandecer o nome do Senhor. Com 75 anos ele recebeu uma promessa. E Abraão não foi o mesmo. Com 100 anos ele segurou um filho nas mãos. 25 anos depois de viver uma promessa. Para viver uma promessa. Eu vou falar uma coisa muito séria. Nós temos que parar de ser mimado.
Temos que parar. Deus não fez, não vai fazer, então eu vou sair da igreja. Ah, não vai fazer, também não vou orar. Ah, está dando tudo errado, então não vou me posicionar. Quem é filho de Deus, que foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, sabe que não tem como mais voltar atrás. Que nós somos propriedade exclusiva dele. Que nós somos chamados para viver a vida que ele nos chamou para viver. Nós somos um povo que Deus se inclina para ouvir. O Deus Todo-Poderoso se inclina para nos ouvir. Nós não somos qualquer um para Jesus. Ele nos ama de uma forma extravagante, extraordinária. Então não é tempo mais de nos comportarmos como pessoas imaturas. Dobre o seu joelho. Ah, mas pastor, eu oro e não está acontecendo. Ore mais. Bata na porta até que dos céus venha a resposta. Não está resolvendo? Jejue. Não está resolvendo? Levante de madrugada. Busque a face de Deus. Mas não deixe de bater na porta. Um dia Abraão devia ter ficado mais ou menos. E aí ele falou: Deus, vai ser Eliezer, vai ser o mordomo da minha casa que vai ser o meu herdeiro. E Deus fala para ele aquele dia: não, o filho do teu, o seu filho, o filho que eu vou dar para você é que vai herdar as suas coisas, a herança. Olha, Abraão, olha as estrelas do céu, se é que você pode contar, assim será a sua descendência sobre a terra. Sabe o que a gente esquece algumas vezes? Que Abraão, ele recebeu uma promessa com 75 anos, o que já era impossível de acontecer. Talvez você olhe para a tua vida e pense assim: já passou, é tarde demais, não vai acontecer. Eu espero isso há muitos anos em Deus. Deus falou algumas vezes, será que é verdade? Porque eu espero em Deus há tanto tempo, e esta é a minha maior frustração. Quando se trata desse assunto, o meu coração se rende em prostração e tristeza, porque é uma área que eu não consigo enxergar a mão de Deus para fazer. Mas quando ele recebeu a promessa, ele era velho, já não era possível. Quando ele foi esperando os anos passando e não acontecia, ele esperava em Deus. E sabe por que Abraão é considerado o amigo de Deus, o herói da fé? Porque diz a palavra que ele nunca duvidou do que Deus falou. Nós precisamos hoje retirar esse espírito de incredulidade do nosso coração. Nós precisamos denunciar esse espírito e confessar diante de Deus com arrependimento e dizer: Deus, eu duvidei de você. Tem que ter coragem para falar isso para Deus. Eu não estou conseguindo mais acreditar em algumas coisas. Eu não estou conseguindo mais. Eu estou duvidando, Deus, que o Senhor falou mesmo comigo. Você vai ter que ter coragem de dizer: Jesus, eu não estou vendo, mas eu creio. Ainda há algo dentro de mim, lá no fundo, que não quer largar a promessa, que não quer acreditar que é mentira. Eu me movi todos esses anos por palavras de Deus, e eu preciso me agarrar naquilo que me sustentou todos os dias da minha vida. Me ajuda a crer novamente. Esta tem que ser a nossa oração. A gente faz uma listinha de pecado para Deus. Ah, fornicou? Pecador. Mentiroso? Pecador. Roubou? Pecador. Incredulidade também é pecado. Incredulidade são cordas do diabo que vai amarrando as suas pernas e não deixa você andar. Incredulidade é a venda que vem sobre os seus olhos e não te permite mais ver. Incredulidade faz você parar no tempo e no caminho quando você precisa andar em Deus. Incredulidade te impede de andar no caminho que Deus abriu diante dos seus olhos. E você continua enxergando um caminho velho quando Deus já te colocou num caminho novo. A incredulidade traz medo.
A incredulidade traz dúvida. A incredulidade te amarra de um jeito que você não consegue ter relacionamento com Deus. Como assim, pastora? A pessoa começa a ficar morna, começa a ficar fria, porque não está na presença. Porque o que nos dá a certeza de que Ele é fiel para cumprir todas as coisas é quem Ele é para nós. E Abraão sabia quem Deus era para ele. Se você sabe quem Deus é para você, porque Abraão primeiro se baseou em quem Deus era para ele, depois no que Deus disse. Se você não sabe quem Deus é para você, você não vai acreditar em nada que sai da boca dele. Agora, se você sabe qual é o lugar que Ele ocupa na tua vida, se você sabe quem Ele é, porque você tem um relacionamento com Ele, você vai descansar em cada coisa que Ele te prometeu. O Abraão, olha as estrelas do céu. Você pode contar? Imagina Abraão entrando naquele dia Deus deve ter pintado um céu maravilhoso. Sabe aquele céu que faz a gente parar e perder o fôlego? A gente olha, não sei se vocês sentem isso, mas quando eu vejo um céu muito bonito, parece que quanto mais escura está a noite, mais as estrelas brilham. Então, para Abraão, a noite estava muito escura aquele dia. Aquele dia, a noite estava muito escura para Abraão. Por isso as estrelas brilharam mais. Porque o coração dele estava numa guerra com ele mesmo, dizendo: Deus me disse, mas olha para mim. Eu estou velho, minha esposa está velha. Eu carrego as marcas de que isso é impossível acontecer na minha vida. O meu corpo está envelhecido, o tempo passou. Ele estava numa luta com ele mesmo. E Deus, ele tem uma forma tão única de dizer, ele só fala assim: Abraão, olha para o céu. Olha para o lugar do milagre. Olha para o lugar onde eu habito. Quem criou essas estrelas? Quem fez o céu? Quem fez a terra? Quem fez o mar? Se eu criei todas as coisas, não poderia te dar um filho? Você não pode viver do passado do que Deus fez, porque eu vou te falar uma coisa muito séria. O ataque do espírito de incredulidade no povo de Deus, eu não estou falando para essa igreja não, no reino de Deus, isso está acontecendo em todo lugar. Nunca vi pessoas crentes tão descrentes de Deus, que estão lambendo ferida. Tudo que fala tem uma desculpa, ainda usa a palavra para uma falsa espiritualidade, mas lê a Bíblia inteira para comprovar o que é que está fazendo. Nunca vi tanta gente deturpando princípios como nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu não falo isso como acusação não, porque ai de mim, Paulo já dizia: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Miserável homem que eu sou. Eu não fico me movendo, dizendo assim, esse errou, esse pecou, olha que absurdo. Eu só peço assim: Deus, cuida e não me deixe cair. Porque é assim que nós devemos ver algumas coisas, com temor. Ninguém é super-homem nem super-mulher para vivenciar e vencer algumas coisas sem a presença do Espírito Santo. Mas Abraão olhou para os céus e de alguma forma aquilo confortou. De alguma forma aquilo penetrou no coração dele na noite mais escura da vida dele, quando ele pela primeira vez disse a Deus: não vou ter filhos, é o meu servo que vai cuidar da casa. Pela primeira vez ele expôs a frustração dele diante de Deus. Aquilo não ia desviar Abraão da fé. Se Deus não desse um filho para Abraão, ele não ia abalar o coração em Deus. Agora, quantos de nós temos deixado a nossa fé ser abalada porque não aconteceu o que nós queríamos? Uma coisinha sai da linha, a gente já começa a manifestar o que deve e o que não deve. Eu vou dizer uma coisa muito séria. Você foi longe demais para você ter uma porta de saída que não seja Jesus Cristo.
Não há volta. Aqueles que foram marcados pela presença, aqueles que foram queimados uma vez no fogo, nunca mais vão ser os mesmos. Eu não vou ser a mesma, você não vai ser o mesmo. Então você precisa se posicionar hoje, guardar o maior tesouro no teu coração, que é a fé. E quando a frustração vir, quando a dúvida vir, quando o medo vir, você vai se lembrar que Ele te ama tanto, que Ele olhou para você e Ele te escolheu e Ele lançou sobre você um destino, um propósito que não pode ser abalado, não pode ser arrancado, não pode ser destruído. Você precisa pôr em ordem o que precisa ser posto em ordem. Ele fala assim: o Deus de Isaac. Isaac é o filho da promessa. Abraão olhava para Isaac todos os dias e falava: Deus cumpriu o que prometeu. E ele se alegrava, porque ele usufruía da bênção, da promessa de Deus todos os dias. Mas como falar de Isaac sem lembrar quando ele ia ser oferecido como sacrifício diante do Senhor? A função de Isaac como patriarca na Bíblia é uma única só. Foi de fazer a continuação. Ele representa a fidelidade a Deus. Ele tem uma característica de fidelidade e de obediência. Sem fidelidade e obediência, ninguém anda na presença de Deus. Ninguém. Ah, pastora, porque isso aí é jugo. Ah, eu vivo uma liberdade em Cristo. Você está querendo pôr um jugo em mim? Ô irmão, obediência para você é tão fácil assim? Me ensina, me ministra. Que tem hora que obedecer a Deus não é fácil, não. Tem coisas que Deus nos pede que não é fácil, não. Às vezes nós matamos a carne para obedecer a Deus, sim. Nós pagamos um preço pela obediência, sim. Exige de nós obediência ao Senhor, sim. E Isaac representa, o Deus de Isaac significa um Deus que traz fidelidade, que cumpre as suas palavras, que cumpre as suas promessas. E Isaac, ele tinha mais ou menos de 12 a 13, alguns falam 14 anos, quando Abraão pega ele, sobe ao monte e eles vão sacrificar. E aí ele fala: Senhor, ele fala: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? O Senhor proverá o cordeiro, filho. Quando eu via naquelas bíblias infantis, quando eu dava aula, que colocava Isaac lá amarrado, né? E o anjo correndo desesperado, voando, para falar para e Abraão com o cutelo na mão. E eu falava: nossa, isso deve ter sido tão traumático para esse menino. Eu ficava assim: como é que eu vou contar essa história para criança? Porque aquela foto já mostrava isso, a criança já, tipo... E o anjo correndo desesperado, tipo: Abraão vai matar esse menino. E o pai pronto a fazer o que Deus te pediu. Mas eu fiquei pensando uma coisa: para Abraão foi muito difícil oferecer o filho dele. Mas não foi mais difícil do que para Isaac ser o sacrifício. Não foi mais difícil do que para Isaac, que era o próprio sacrifício. Não foi mais difícil para Isaac, que foi amarrado junto à pedra. Não foi mais difícil para Isaac confiar naquilo que ele cresceu ouvindo de Deus, do pai dele falando sobre Deus, dizendo: Isaac, você sabia que você é um milagre? Você sabia que a sua mãe não podia ter filhos? Você sabia que eu tive você muito velho e isso já é um milagre? Você sabia que tudo que Deus faz é perfeito? Isaac, eu vou te contar a minha história. E desde pequeno foi ensinando Isaac nos caminhos do Senhor, a temer a Deus, a conhecer a Deus. Eu vou falar uma coisa que nem eu mesmo acreditava até um tempo atrás. Para mim, Isaac foi confiando em Deus para aquela pedra. Mesmo novinho, mesmo sem entendimento. Para mim, ele não estava entendendo, ele estava com medo? Estava. Quantas vezes quando a gente é o sacrifício, a gente não tem medo quando Deus mexe na gente? Não vamos ser hipócrita. A gente ama a Deus, mas quando Ele pede certas coisas para a gente treme. Que não é fácil. Mas Isaac, ele precisou ser o sacrifício.
Ele foi amarrado na pedra pela pessoa que ele mais amava e confiava. Ele viu o pai dele que amava e que ele cresceu ouvindo falar de Deus, pegar o cutelo para matar ele. Mas ele também viu um anjo falando para Abraão: não toque neste menino. Isaac foi uma experiência para Abraão que mostrou o quanto ele amava Deus, mas foi uma experiência para Isaac do cuidado, da proteção, do sobrenatural de Deus. Depois daquele episódio, Isaac não foi o mesmo com Deus. Isaac andou em obediência com Deus. No tempo de seca, quando o Egito estava prosperando, Deus manda um anjo para Isaac e fala assim: fique aqui no lugar de seca, porque é aqui que eu vou te prosperar. E ele joga as sementes na terra e ele prospera. Por isso que nós oramos: e essa semente multiplique 30, 60 e 100 por 1. A passagem de Isaac. Agora vamos chegar em Jacó, Deus de Jacó. A gente entende como Deus pode ser um Deus de Isaac, um Deus de Abraão, mas às vezes a gente não entende como é que Deus pode ser um Deus de Jacó. Um Deus do enganador, o Deus do imperfeito, o Deus que faz tudo errado, fala com a boca que vai fazer uma coisa e age de outra forma. Repita comigo: infelizmente, às vezes eu sou Jacó. E ele é o Deus de Jacó. A passagem que eu mais amo de Jacó é o Val de Jaboque. É o lugar de transição. É o lugar de luta. É o lugar onde Deus firma a identidade de Jacó. E é engraçado nessa passagem que Jacó, ele está saindo lá de Labão, porque primeiro ele sai da casa dele fugido, porque com medo do irmão matar ele. Depois ele sai de Labão escondido, até que Labão vai encontrar com ele e fala assim: você vai sair sem me despedir das minhas filhas? Jacó gostava de fugir na vida. Identificou? Qual a área da sua vida que anda fugindo de Deus? Fica dando um jeitinho para que as coisas se encaixem, porque você vive fugindo de coisas que você não quer enfrentar, você não quer ver, você não quer reconhecer. Só que Deus é um Deus que só cura aquilo que nós abrimos para Ele. Curar. Deus só cura as feridas que você expõe as feridas para Ele curar. Enquanto você não expor as feridas, Ele não vai curar. Enquanto você não abrir o teu coração para isso, isso não vai acontecer. Mas no Val de Jaboque, quando ele está indo, voltando para casa, que ele tem que passar pelo caminho de Esaú, que ele vai ter que rever a situação dele com o irmão, ele tem uma noite sozinho com Deus. E os momentos de definições de Deus na nossa vida, nós estamos sozinhos com Deus. Você está precisando de uma definição em algumas coisas na sua vida, você precisa ir a um lugar sozinho com Deus. Jaboque é o lugar de transição, é um lugar de mudança. E nós, mais do que ninguém, sabemos que estamos vivendo um tempo de transição de Deus. Afinal, nós estamos no meio de uma gestação. Você está no momento da sua vida de transição em Deus, com coisas que Deus precisa colocar no lugar. Só que aquela noite, Jacó mandou a esposa, as esposas, os filhos, e ficou sozinho com Deus. E naquela noite, diz que ele lutou com um anjo a noite inteira, e agarrou o anjo e disse assim: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E eu fiquei pensando nessa parte. Qual era a bênção que Jacó queria realmente? Porque ele fugiu da casa dele querendo a bênção. Ele trabalhou 14 anos pelas esposas, saiu mais rico, chegou pobre, dependendo de um prato de comida, e saiu rico. Jacó, quando atravessa aquele lugar, ele tinha tantos servos, empregados, gados, ele estava próspero. Qual era a bênção que ele tanto queria e que ele buscou a vida inteira de Deus? Ele queria algo vindo só dos céus. Não era coisas que a terra podia dar. E Jacó,
ele entra naquela luta e ele segura o anjo, e ele fala assim, se você não me abençoar, você não vai sair daqui. E aí o Senhor fala, ele muda o nome dele, a partir de hoje você não vai ser chamado Jacó, você vai ser chamado Israel, porque como príncipe lutaste e prevaleceste. Só que é interessante como Deus termina isso. Deus troca o nome dele, coloca isso sobre ele, mas a coxa dele é tocada. E quando a coxa dele é tocada, sabe o que Jacó faz? Ele tem que se dobrar, porque deve ter doído muito. Tanto que ele mancou a vida inteira. Ninguém entra numa guerra com Deus sem se dobrar a ele. Jacó entrou cheio de razão, cheio de justificativas, cheio de motivos, cheio de coisas que poderiam convencer a Deus de que aquilo era o que ele era direito dele. Ele creu, ele viveu em função disso. E ele lutou por isso. Mas quando Deus, o Senhor, resolveu abençoar ele e mudou a sorte dele diante dos seus olhos, Deus fez ele se dobrar diante de Deus. E desta batalha, ele saiu dependente. Ele saiu mancando. Ele saiu enfraquecido. E sabe o que eu quero dizer para vocês nesta manhã? Que por mais que você esteja mancando, se arrastando, Deus já mudou a sua sorte. Você não é o mesmo de anos atrás. Não importa quais as marcas que estão em você. Não importa o processo difícil que você enfrentou. Não importa o fim que algumas coisas na sua vida que parecem que foram definidas, que acabaram. Parece que já foi o fim, que já tem um veredito de Deus, que você não tem certeza ainda, mas você acredita que teve um fim de Deus a respeito disso. Nem isso. Deus está te chamando para se dobrar diante dele. Eu falei para vocês no começo que é uma palavra muito simples. E é. Quando você se sentir que você está perdendo espaço com Deus, quando você perceber que as coisas estão saindo do controle, que o teu coração já não é o mesmo diante de Deus, e que às vezes você até se lembra do que Ele fez lá atrás por você, as coisas que ultimamente eu escuto é isso. Não, eu sou grata a Deus, eu sou grato a Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Então como é que o teu coração está tão dobrado e entristecido como se Ele não pudesse fazer mais nada? A gente fica olhando às vezes para as coisas que Ele já fez na nossa vida, em vez disso nos impulsionar a viver coisas maiores. Algumas pessoas colocaram aquilo como se fosse um troféu em cima da estante, dizendo, Deus fez isso por mim, mas nunca mais vai acontecer uma coisa dessa na minha vida, porque foi uma vez só e olha lá. Essas experiências de vida deviam te impulsionar, te empurrar, dizendo, Ele me mostrou que não há impossíveis para Ele. Então não há impossíveis para o agora. Não há impossíveis para amanhã. Não há impossíveis para aquilo que Deus disse sobre a minha vida. Hoje eu estou aqui nesta manhã para te lembrar que você tem alimentado um espírito de incredulidade no teu coração e essa raiz precisa ser arrancada hoje. Não dá mais para andar com Deus cultivando raízes de incredulidade. Não dá mais para andar com Deus fazendo birra e milindre, dizendo, Deus, se você está mesmo comigo, você tem que me provar isso, você tem que me provar aquilo, você tem que me provar aquilo. Você está inteiro no meio de uma pandemia. Deus tem cuidado de você no meio de uma pandemia. Deus não tem deixado faltar nada para você no meio de uma pandemia. Nós precisamos abrir nosso coração e reconhecer que nós, infelizmente, temos deixado tocar na nossa fé. Sabe quando a gente fica desanimado demais? Porque tocou na sua fé. Sabe quando você começa a ser questionador? É porque tocou na sua fé. Sabe quando você se torna um murmurador? É porque tocou na sua fé. Sabe quando você não quer mais orar por certas áreas da sua vida porque você não acredita mais? Se acontecer, aconteceu.
é porque tocou na sua fé. E nós temos que ser humildes e reconhecer que nós não somos quem gostaríamos de ser. Que às vezes nós precisamos fazer como aquele homem que chegou diante de Jesus e fala assim: acrescenta-me fé. Porque tinha medo de a fé dele não ser o suficiente para que o milagre acontecesse. Nesta manhã, eu só quero te lembrar quem Deus é para você. Eu só quero te lembrar o que Ele disse a seu respeito. Nesta manhã eu quero te lembrar que você foi escolhido por Deus. Amei Jacó e aborreci Esaú. Tem coisas que não vão ter explicações lógicas na tua vida, na tua caminhada, na tua história. Mas existirá histórias de fé. Você vai compartilhar fé. Você vai ter testemunhos da presença real de Deus na sua vida. Então, se você entrou aqui hoje e até ontem você estava desanimado, a responsabilidade de sair desse desânimo é sua. Porque quando a gente entra numa vibe, gente, de algumas coisas, não importa quantos profetas falem com a gente, quando o nosso coração se fecha, a gente não acredita em nada do que escuta. Quando nós nos tornamos teimosos a respeito de certas coisas, não importa se Deus te tocou naquele dia, passa o momento. Então, reavalie o teu coração nesta manhã. Como você tem andado diante de Deus? Você tem alimentado pondo lenha para queimar? Ou você tem alimentado desânimo, tristeza, angústia, dúvida, murmuração? Você tem sido resposta de Deus para essa geração? Não é para a sua igreja só. Mas para essa geração você vê coisas na televisão e você se torna sensível ao sofrimento das pessoas. Quantas vezes a gente se dobra para agradecer a Deus pelas pequenas coisas que nós temos? Nós temos que olhar para o nosso futuro em Deus, mas aprender a viver o presente com alegria. Porque se você só olhar o futuro, você vai ficar ingrato com o que você vive hoje. E quando entra em gratidão, entra em satisfação e o seu relacionamento com Deus balança. Eu estou aqui nesta manhã para dizer que nós precisamos limpar o altar do nosso coração. Que nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que é nossa responsabilidade. Val de Jaboque é um lugar de confronto. É um lugar que você é obrigado a reconhecer quando você mente, quando você erra, quando você peca. Mas é um lugar que te leva a uma dependência. Quer queira, quer não. Todas as igrejas do Brasil entraram em um período de transição. Todas. Podia ter pulado aqui, né, Jesus? Mas entramos junto. Todas. Todas estão encontrando um caminho. Todas estão encontrando um caminho. Só que essa pandemia tem dia para acabar diante de Deus. Está chegando o melhor. E como vai estar o teu coração quando esse tempo passar? Você vai estar queimando por Ele e pronto para entregar a sua vida de novo e dizer assim para Ele: eu gastarei todos os meus dias na tua presença, ó Deus. Será que você vai poder dizer para Ele: eu sou sua, eu sou seu. Nunca desejei outra coisa do que a tua presença. Será que você pode dizer: obrigada, Senhor, porque eu estou de pé porque você me sustentou todo esse tempo. E o caos só foi um pretexto para me mostrar a tua fidelidade. Me dá um coração fiel ao Senhor, como o Senhor tem sido fiel a mim. Às vezes as portas não se romperam como a gente gostaria, mas Deus tem feito coisas tão extraordinárias nesse tempo, que não tem faltado. Até que ponto nós não temos recebido certas coisas de Deus porque nós não temos orado, porque não temos buscado, porque não temos nos derramado diante de Deus. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó.
Eu sou o Deus daquele que creu com todas as forças em mim. Eu sou o Deus daquele que zela pela fidelidade e obediência a mim, filho da promessa. Mas eu sou o Deus também do imperfeito. E eu curo e transformo aquilo que precisa ser transformado.